Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. É um prazer ter você aqui com a gente. Hoje, eu, Mari Cordeiro, nós vamos falar de um tema que está aparecendo praticamente em todas as redes, que é sobre o conflito geracional. Como é que a liderança tem gerado com essas diferenças de pensamento? Eu acho que é um tema que tem tanto, né, para agregar, que eu, se fosse você, ficava até o final. Então, já aproveita, curte, compartilha. Se você não se inscreveu, aproveita, se inscreve e não deixa de fazer um comentário aqui para a gente, uma pergunta. Nós estamos aqui ansiosos, nesse caso hoje, ansiosas, para receber um comentário seu. Então, Mari, puxa vida, este é o tema que talvez apareça todos os dias eu vejo algum post no LinkedIn, YouTube, às vezes Instagram, com algumas piadas, né? Falando das diferenças geracionais. A gente tem, assim, algumas histórias sobre esse assunto, não tem, não? Com certeza, com certeza. São muitas histórias. Todos os dias chega uma daqui, como você disse, ou pelas redes sociais, ou nos atendimentos, nos bastidores também, né, Valéria? Vale a pena a gente lembrar para aqueles que ainda não sabem, que estão desavisados, que quando a gente fala em geração Z, a gente está falando daqueles que nasceram entre 1995 e 2012, certo? É essa turma. É deles que a gente está falando. Agora, Hoje a gente vai tocar exatamente nessa geração, né, Mari? sim, sim. Agora, a gente pode começar. Eu vou provocar a Valéria aqui para ela trazer para a gente um caso, algum caso que ela deve ter acompanhado. Eu imagino que tenha alguns, mas que ela possa dividir com a gente um pouco aqui da história, né, desses bastidores aí que a RH está sempre ali apoiando e percebendo sobre algum conflito de geração. Tem algum, Valéria? Olha, são vários, mas eu quero trazer um que eu acho que ele tem um desenho um pouco diferente e eu acho que é interessante até para a gente entender esses desafios ou talvez dificuldades que podemos ter, né? Estamos enfrentando no nosso dia a dia, nas organizações, eles muitas vezes ultrapassam até as relações dentro da empresa. Esses conflitos podem envolver fornecedores, né, parceiros que trabalham junto com a gente. O caso que eu quero contar trata-se de um gestor que era um bom gestor. Ele ia muito bem com a equipe, era bem avaliado por todos, então surpreendeu um pouco até por conta disso. Mas um dia, final de tarde, já na noitinha, um prestador de serviço, na verdade, um terceiro especialista que trabalhava junto, né, com a equipe desse gestor, simplesmente disse para ele que o horário dele havia terminado e que ele iria embora. O gestor, ele alertou esse profissional dizendo: olha, eu entendo, porém, eu preciso que você finalize este relatório, este tema, porque nós precisamos entregá-lo ainda hoje, independente do horário. Amanhã cedo vai ter uma reunião muito importante. Esse profissional, jovem, 20 e poucos anos, ele ficou muito nervoso e falou: olha, eu não vou ficar, eu não sou obrigado a ficar, eu vou embora. Quando isso aconteceu, eu acho que também, por uma série de razões, cansaço, estresse, limite, né, de tempo ali para a entrega final do trabalho, esse gestor perdeu o controle. E nisso de perder o controle, ele falou de uma maneira muito ríspida, muito agressiva com esse profissional. E aí foi que a coisa ficou complicada, porque o profissional se sentiu ofendidíssimo, foi embora assim mesmo e fez uma reclamação formal na empresa prestadora de serviço. Porque lembrando, ele era um terceiro, para complicar um pouquinho ainda mais a história. A empresa, ela veio falar com o gestor, então a complicação, ela ficou maior porque não só envolveu
uma relação de comando, né, com um subordinado, com uma relação com uma outra empresa. Esse profissional se sentiu ofendido, disse que, inclusive, não trabalharia mais naquela empresa ao qual ele era de fato funcionário. Ele pediu demissão e era um bom profissional. Então gerou uma crise que acabou envolvendo, inclusive, os diretores de ambas as empresas. E aí a história ficou bastante complicada para ser gerenciada. Profundamente ruim, né? Constrangedora, né? Acho que Constrangedora. disposição. E já havia acabado o horário dele, já era a hora dele sair. Era hora oficial, Acordada, sim. hora comercial. Uhum. E que necessitaria que ele ficasse um pouco a mais, obviamente, receberia, essa hora seria paga e tudo mais. Mas, enfim, este profissional, ele tinha os compromissos dele e não queria ficar de jeito nenhum, ainda que a empresa que estava prestando o serviço tivesse um compromisso de auxiliar a empresa contratante a finalizar esse projeto, né? Uhum. Enfim, o que que isso gerou? E aí eu quero abrir para a gente conversar sobre. Gerou um problema não só interno, gerou um problema que estendeu no relacionamento entre essas duas empresas grandes. Então, a empresa fornecedora, uma empresa grande, uma empresa internacional. Uhum. Porque este jovem profissional voltou, né, para a sua empresa e disse que não trabalharia mais, né, nessa empresa, porque ele foi maltratado e ele, inclusive, queria pedir demissão da empresa que ele É estava, grave, sim. bastante grave, pedindo que, no mínimo, houvesse uma retratação pública. E aí, não é só, novamente, a questão entre o funcionário e a liderança, que em si já é bem complicada, mas acabou envolvendo a gestão das duas empresas, né? O nível de diretoria das duas empresas. E aí, Mari? Complicado, né? Situação delicada essa, né? E também tem um julgamento que muitas pessoas fazem assim, de que quem é da geração Z faz corpo mole, faz as coisas devagar, faz as coisas no seu tempo, não tem interesse. E, na verdade, o que a gente sabe, cada vez a gente vê muito mais, é que são pessoas que nasceram já plugadas em outra sintonia, né? Então, elas têm uma aceleração de pensamento natural, elas têm um ritmo diferente e elas não precisam de tantos detalhes e não gostam de coisas muito burocráticas, não é? Bem nessa linha. E quando a gente vê, olha, você precisa ficar porque tem um processo aqui e a pessoa tem essa reação, a gente pode pensar o quanto que para essa geração é importantíssimo entender por que é relevante eu ficar. Não apenas pelo pedido, porque muitas vezes o gestor tem a clareza da importância, mas aquela pessoa precisa entender por que é importante para ela ficar. Ou seja, qual que é o propósito dela ficar? Por que realmente aquilo é necessário e mais, o que ela ganha com aquilo. E o que ela ganha não necessariamente é a parte financeira, né, Valéria? Porque você contou aí que tudo seria acertado, as horas extras e tudo mais, mas para essa pessoa não era suficiente, né? E aqui eu acho que a gente traz né, um desenho de perfil que é interessante salientar, né? Os valores, talvez, que profissionais de outras gerações eram um pouco diferentes. Talvez para outros, o fato até de ganhar um valor a mais já é um motivador. Que legal, vou ganhar um valor a mais. Às vezes, o medo de perder também o emprego, acabava sendo um motivador, né? Eu preciso manter o meu emprego, então vou trabalhar até concluir toda a minha tarefa. A questão também que a gente traz aqui, que é um outro lado da história, é um tema que também aparece sempre, que é o compromisso, né? Que é o comprometimento do profissional com o resultado. E aqui a gente traz uma dificuldade que eu venho ouvindo bastante em várias empresas.
que é como é que eu consigo garantir o comprometimento com resultados dessa geração, que parece ter um pouco mais de dificuldade nisso. O que É. eu concordo com você, Mari, é Uhum. que existe uma necessidade de uma conversa muito maior do que outras gerações. Uma conversa muito maior significa mostrar a relevância do trabalho que está sendo realizado e os impactos que esse trabalho vai gerar, né, para a empresa, nesse caso, uma outra empresa que não a dele, e que impactos em termos de aprendizagem, né, esse profissional pode ter também, né? Ele pode aprender coisas que ele não conhecia até então. Então, trazer isso para a discussão, e aí leva um pouco mais de tempo, tem que investir um pouco mais. E vem para as outras gerações, né? Aí essa adaptabilidade. Como é que eu vou conseguir o compromisso desse profissional? Vou precisar investir um pouquinho mais de tempo, você não acha? Então, se a gente for parar para pensar, dá para a gente fazer um paralelo entre pais e filhos, né? Então, por exemplo, o meu filho nasceu em 2008. Então, ele está bem aí nessa geração, né? Ele está jovem, ainda não trabalha, mas está nessa geração. E o que a gente pode pensar? Como que a gente aprendeu? A gente aprendeu o que os pais falavam, né? Tinha até aquela expressão, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. A gente, foi assim, né? A gente aprendeu desse jeito. Em algumas famílias maior liberdade, outras menor, mas a gente acatava muito mais as diretrizes que vinham. E isso a gente fazia enquanto filhos e também enquanto colaboradores, né? Então, o líder falou, aquilo é regra e todo mundo vai fazer, não era questionado. E também essa questão do medo, né? E hoje a gente vê que essa geração, ela quer primeiro orientação, ela quer receber um direcionamento de alguém que ela reconheça como uma figura de autoridade, porque inspira, né? Então, não está nesse lugar do poder, está no lugar daquele que inspira. E isso faz muita diferença, né? Então, por exemplo, com meu filho, o que eu uso muito, e eu sempre recomendo porque não falha, se não falha na relação de pais e filhos, não falha em empresa. Ele precisa saber o que ele ganha com isso. Volto nessa tecla porque não tem jeito. É assim, onde você vai chegar, qual que é o conhecimento que você vai acumular, quais são os ganhos que você tem fazendo desse jeito que eu estou te propondo. Mas eu acredito muito que precisa ter essa validação do gestor, né? Ele olhar para o gestor e admirar. O que que você Eu pensa, concordo. Valéria? Eu concordo que aqui a gente tem uma situação que é muito relevante e eu trago também para os profissionais que tomam as decisões de contratação ou de promoção das novas lideranças, os novos gestores, olhando este perfil, né? Embora a parte técnica ela é fundamental sempre, né? A experiência, né? Saber sobre o tema, ter conhecimento, enfim, é fundamental, mas se não tiver o perfil que inspire, que mostre uma competência que outros possam se espelhar, quer dizer, só ele saber para ele mesmo não vai resolver o que no passado resolvia. Muitas vezes você só sabia que aquele era o novo gerente, pronto, já está suficiente, é o novo gerente, logo vou fazer o que ele manda. Não funciona mais assim. Ele pode ser gerente, pode ser diretor, se não causar uma admiração, não vai funcionar, né? E tem um outro ponto que eu acrescento a isso que você está falando, que é você reconhecer quem é o outro e que também exige um pouquinho de tempo, né? É você conhecer o outro, o que que o outro faz, o que que o outro gosta, né? Por que que o outro está trabalhando nisso? Ele estudou o quê? Ele gostaria de fazer o quê? A atenção para essa geração, eu me arrisco a dizer, Mari, uns 90%. É uma geração que precisa de atenção. E a nossa, vou, né, nos colocar aí na mesma geração, né, Mari? Sim, Porque sim, com somos, certeza. né?
Só. A gente nem estava, imagina, a gente não ia ter atenção mesmo, então tudo bem, a gente É, nunca teve essa esperança de ter atenção, perfeito. né? Foi assim e sobrevivemos, né, Valéria? E a gente, mas era um outro São mundo, outros tempos. É, é um outro mundo. E aí, se você, líder, aprendeu nessa cartilha, se você viveu essa experiência, você vai pensar o seguinte: não, mas para, eu nunca tive isso aí, frescura. Cada um tem que fazer o seu e, enfim, e seguir a vida, não vai funcionar. a gente tem que pensar muito nessa transformação. Agora a gente está em outro tempo, né? Então, o gestor ele fala muito, você precisa se adaptar, você precisa acompanhar as mudanças que a empresa está passando para a gente, mas espera um pouquinho, não é só o liderado, né? A gente, como líder, também precisa olhar para esse liderado que chega com tanta coisa para contribuir, com tantas ideias, tanta criatividade, um pensamento bem disruptivo mesmo, né? Então, eles chegam assim. No entanto, a gente também, como líder, precisa se transformar para acolher e tirar o melhor do que esse jovem, né, pode nos trazer, né, pode contribuir. E a gente também, né, precisa se ajustar, né, conhecer um pouco mais, se interessar pelo universo desses jovens, entender o que eles têm para acrescentar para a gente. E eu gosto muito de pensar que, assim, com eles, não dá para a gente fazer uma comunicação toda passo a passo, né? A gente precisa fazer uma comunicação ágil. É papum, é isso aqui, pronto. É E mais assim, informal, né? isso, E isso. mais informal. Nós também tivemos uma escola, nem todos os segmentos, mas muitos segmentos, uma escola onde havia uma formalidade, né? Sempre. E agora, essa formalidade realmente. O que não quer dizer deixar de ter respeito. E aí, respeito é para todo mundo, todos os níveis, né? Sim. Isso não faz diferença. Agora, Mari, até para a gente fechar essa análise, esse raciocínio, bom, deu ruim. Aconteceu o que não deveria acontecer, como este exemplo que eu te falei. E agora? Como é que dá para sair desta situação? Bom, eu sempre vou, né, vou trazer um pouco do que eu trabalho nos bastidores aí do coaching, porque a gente vê casos assim horripilantes, né, de coisas que acontecem, porque a pessoa vem também com uma mochila emocional, e às vezes foi isso que aconteceu com esse gestor, às vezes teve um desencontro ali, pegou num mau momento e, como você disse, deu ruim. Conversar ainda é a melhor forma. Naquele momento as coisas estão pegando, tá bom. Às vezes deixa um pouquinho de lado, depois a gente conversa sobre isso, e aí volta para a conversa, conta, se possível, o que aquela ação, o que aquele comportamento causou, né, teve de desdobramentos e quais foram os prejuízos, as consequências daquilo, fazer o pedido, né, de como você gostaria que fosse, só que ajudando a pessoa a pensar, provocando com perguntas, talvez, para que a pessoa possa trazer qual foi o desconforto, por que que ela não viu a importância, ela estava olhando para alguma outra coisa que era mais importante, então ajudá-la a entender essa importância, né? Então, eu apostaria muito nessa comunicação, no feedback. Eles gostam de autonomia, gostam de responsabilidade também, desde que a gente combine bem esse jogo, combine bem sem muitos detalhes, porque precisa dessa liberdade, dessa autonomia. E assim, não tem jeito. Liderança e liderados, um aprendizado constante. Eu diria que diário. Vou trazer um ponto aqui, eventualmente pode até ser polêmico, mas Ah, o gestor, quando ele assume, né, essa posição de liderança de um time, de liderança de grupos, às vezes grandes, é, está no papel dele não cometer esses deslizes. Poxa, mas ele pode cometer? Claro que pode. Mas está na responsabilidade dele, ainda que ele tenha sido provocado, ainda que a razão esteja com ele, porque o evento realmente foi algo, não estou nem dizendo esse exemplo, foi um evento todo errado, em que a razão está com ele. O líder nunca pode sair do controle da situação, não tem como. Então, ainda que ele não usou palavras violentas, ainda que não distratou, ainda
que numa situação normal, poxa, outras pessoas não considerariam nada Uhum. excepcional, mas se aquele profissional que trabalha com ele considerou que foi, não tem muito caminho. É chamá-lo e se retratar. Sim, E admitir que não foi a sua intenção de forma nenhuma atingi-lo, né, destratá-lo, né, ou qualquer coisa neste caminho, mas que, infelizmente, chegou, né, numa situação desagradável para o outro. Então, reconhecendo que a situação foi desagradável para o outro, você se retrata. E depois da retratação, claro, conversar um pouco mais, tentar trazê-lo para o seu lado, né? E na minha experiência, acho que raramente, depois que você se retrata, e até considerando a nossa cultura brasileira, quando, né, é bem um caso aqui no Brasil, na nossa cultura. Quando a gente tem uma retratação, o outro, ele abaixa a guarda, abaixa é mesmo. verdade, E isso é não tem verdade. geração que é diferente, né? Isso é ser humano, né? É ser humano. E aí ele abaixou a guarda, traz ele para o seu lado. Quem sabe não vira uma amizade para toda a vida. Eu já vi isso acontecer. Agora, e você? Você já viu isso acontecer? Você já passou por essa situação em alguma dessas posições, ou como líder ou como liderado? Conta para gente, traz uma pergunta, nós vamos adorar responder e conhecer melhor você. Né, Mari? Com certeza, com certeza. Se você tem aí desafios com essa geração Z, faz a sua pergunta para a gente e a gente volta comentando aqui. Maravilha. Por hoje é só. Obrigada por ter você aqui com a gente. Não esquece de se inscrever e seguir a gente em todas as redes. Um abração. Tchau, Mari. Tchau, tchau.